Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E o que você acha da ideia de ter uma lucratividade de 63% com um investimento? Seria mais ou menos você transformar R$ 1.000 em 1.630? Ou então R$ 10.000 em mais ou menos R$ 16.000? É um excelente potencial, não é? Então eu consegui aqui para vocês hoje, no vídeo aqui que eu estou preparando, um relatório justamente com uma recomendação com esse potencial, que o pessoal da Levante preparou o relatório com a melhor ação da Bolsa para comprar agora. Então você entra aqui nesse link que está na descrição para você fazer o download completo desse relatório e eu vou compartilhar aqui uma parte dele com vocês, tá? Esse relatório aqui é a melhor ação para comprar e, obviamente, eu não vou falar todos os pontos que estão aqui nesse relatório, mas eu já vou matar a sua curiosidade. Estamos falando de Cosan. Essa é a empresa, essa é a ação que está com upside, ou seja, um potencial de 63% de valorização. Então a gente tem aqui um relatório bem completo, ó, 9 páginas, sendo que ele está assinado, tem um disclaimer, recomendação exclusiva aqui da Casa de Análises da Levante. E eu vou falar um pouco, então, os principais highlights aqui, os principais tópicos dessa recomendação, tá? O que é a Cosan, então? Primeiro, ela é uma ação lá na Bolsa de Valores, qualquer investidor, pessoa física, pode comprar um pouquinho, né? Comprar uma ação dessa empresa aqui e ser um pouquinho dono dela. Daqui a pouco eu te mostro até quanto está custando, ok? E esse potencial. Por que ela tem esse potencial? Então já vamos começar logo aqui do início, né, desse relatório, que mostra que ela é uma holding, que atualmente ela tem 5 empresas. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essas 5, mas eu quero ressaltar aqui um apelido carinhoso que a XP colocou nessa empresa. Olha só que importante. A Cosan é uma máquina de alocação de capital. Esse aqui é o principal motivo, o principal ponto dessa tese de investimentos em Cosan. O que é uma holding? Basicamente, é uma empresa que tem várias empresas embaixo dela, inclusive algumas muito famosas e conhecidas. Por exemplo, a Vale também está um pouquinho abaixo da Cosan. A Raízen, que tem os postos Shell, por exemplo, também faz parte da Cosan. Então, quando você compra uma holding, é como se você estivesse comprando um pouquinho dessas várias empresas que estão lá dentro. Eu gosto de mostrar o site porque ele tem vídeos, tem imagens, tem fotos que faz a gente entender quais são essas empresas que fazem parte, tá? Então, Grupo Cosan é esse daqui, tá? Então tem a Raízen, que ela produz justamente essa parte de açúcar, etanol, bioenergia, inclusive com os postos Shell. A Compass, né, que é essa outra empresa aqui, é uma empresa de gás, ou seja, setores bem perenes e necessários. A Moove é uma empresa que ela não tem capital aberto, mas você consegue investir nela através da Cosan, por exemplo, porque ela tem uma fatia, daqui a pouco eu mostro mais. E quem é a Moove, né? Ela é daquela marca Mobil, né? Você já deve ter ouvido falar também dessa parte de lubrificantes, óleos básicos, enfim. E a outra empresa aqui bem relevante também é a Rumo, que é uma empresa de logística, uma das maiores do Brasil. Tem até aqui na foto um trem, porque é justamente esse caminho que ela faz. E tem também participação na Vale. Deixa eu colocar aqui na estrutura societária, porque a Vale é muito, muito relevante nesse negócio também, né? A Cosan tem aqui, ó, 4,9% da Vale. A Vale é a maior empresa do país, né? Ela é uma empresa que exporta muito, né? Então, em alguns momentos, essas commodities são muito valiosas. Também já pagou muito dividendo há algum tempo atrás. Então, você vê que são essas as empresas que compõem a Cosan. Então, tem 44% da Raízen, 30% da Rumo, 88% da Compass, 70% da Moove. Tem uma empresa aqui que é a Cosan Investimentos mesmo, né? Então você vê aqui, ó, terras e outros investimentos. Essa aqui é uma pequena fatia, né? É mais um posicionamento estratégico da empresa. E aí sim, a Vale tem 4,9%, a empresa de mineração. Ok, mas vamos voltar aqui rapidamente para o relatório da Levante, né? Você vai fazer o download justamente para conhecer um pouquinho da história de cada uma dessas empresas e o motivo desse investimento, tá? Então vai falar um pouquinho da Rumo, da Vale, etc., os fatores de risco, mas vou destacar aqui o valor justo, tá? Porque está justamente com esse upside de 63%, um valor justo aqui calculado seguindo os modelos matemáticos que os analistas da Levante prepararam, né? O modelo de fluxo de caixa descontado, um valor justo seria R$ 25,57. Você vai fazer o download para ler essa análise completa,
mas eu já te digo que, inclusive, tem outros analistas que colocam esse valor justo até um pouquinho maior, né? Segundo esse modelo de fluxo de caixa, a Levante colocou 10% de crescimento, né, para essa empresa, essa holding, durante os próximos anos, e uma taxa de desconto de 15%. Né? Então, obviamente, esses cálculos matemáticos que os analistas fazem não são exatos, não são precisos, cada um vai falar um pouco do que acredita que vai acontecer com a empresa no futuro. Mas com essa cotação, é um primeiro ponto que a gente pode ver, né? Um valor justo de mais ou menos R$25, quanto que essa ação está sendo cotada hoje? A gente pode visitar o site do Investidor 10, que eu gosto bastante, e colocar aqui, ó, COSAN. Já vai aparecer aqui, ó, é a CSAN3, tá? E a gente vai poder ver, por exemplo, que a cotação dela hoje está R$ 15,50, né? Ela não está com um crescimento, uma valorização nos 12 meses, né? Puxando para trás, o que mostra que ela pode estar no momento barata, né? A gente pode até ver um histórico um pouco maior. Ela já chegou a essa cotação de R$ 26, né? Nesse momento ela está próxima de 15. Então pode ser um bom momento de compra para quem quiser carregar para o longo prazo. É óbvio que qualquer tipo de investimento que a gente faça, a gente precisa analisar a parte qualitativa, né? Então o que tem dentro da empresa, seu histórico, o potencial e também os dados, né? Os números. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui essa questão de cotação, a gente pode ver o dividend yield de 2,76, não é um dividend yield tão alto, né? Seria uma empresa pensando mais em preservação de patrimônio e valorização dessa ação, né? E obviamente tem todos os outros números aqui para analisar. Eu gosto, por exemplo, de ver essa questão do EV/EBITDA. O que é isso? EV/EBITDA é o valor da empresa, né? O EV é quanto essa empresa vale, ok? E o EBITDA é o quanto ela está gerando de caixa, de receita, né? Então a gente consegue ver até clicando aqui nesse gráfico pequeno aqui, um histórico, ok? Se ela está negociando a 5,71 vezes, está muito mais baixo do que a média, aqui 11,92. Quer dizer que ela está barata, né? Até pela cotação a gente já tinha visto esse ponto. Então, galera, a ideia por trás das ações de Cosan, por exemplo, dessa recomendação que a Levante fez, alguns pontos se destacam, né? Primeiro, essa diversificação de empresas dentro de uma só. Essa holding tem 5 empresas diferentes, de setores bem perenes, né? E o segundo ponto é esse histórico que a empresa tem, né, de alocação de capital, ou seja, uma holding, o que ela faz bem feito? É justamente comprar essas outras empresas em bons momentos que vão gerar lucro justamente para a holding, ok? E o terceiro ponto, obviamente, é um investimento de longo prazo, né? Uma holding, ela não vai querer ficar girando carteira, comprar e ter lucro no curtíssimo prazo, a cada 3 meses, gerar um lucro absurdo. É uma solução estratégica, compra-se um pedaço de uma empresa, de outra, em determinado bom momento, justamente pensando nessa preservação de patrimônio para longo prazo, beleza? E, obviamente, eu deixo o convite aí mais uma vez para você fazer o download do relatório, que justamente foi assinado pelos analistas lá da Levante, como já mostrei o disclaimer aqui, recomendação lá da casa, e você pode fazer o download gratuito desse relatório, e aí você decide se você investe nessa empresa ou não, ok? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, o time do canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.